É isso aí. Considerando que o Campeonato Mundial para os brasileiros já foi encerrado, já foi concluído, eu quero fazer aqui as minhas considerações finais a respeito da participação dos clubes brasileiros no Mundial, tá? Eu acho que merece, né, esse momento de registro, de reflexão, de aprendizado, um monte de coisas aí que a gente pode tirar lição, né? E eu gostaria de iniciar essa consideração, ou essas considerações finais, lembrando, pessoal, que eu estou fazendo isso aqui agora porque nós não vamos ter o tal do terceiro lugar, a tal da disputa do terceiro lugar, né? Porque a dona FIFA entende que os clubes devem já fazer essa transição para os próximos compromissos, de modo que ela entendeu que atrapalharia essa transição. Tá? Ela entendeu assim e por esse motivo principal é que não vai haver a disputa pelo terceiro lugar. Eu juro para vocês que eu esperava que fosse ter a disputa do terceiro lugar, né? Igualmente acontece lá na Copa do Mundo de Seleções. Mas paciência, aí é uma questão administrativa para se decidir. Mas, pois bem, eu queria. Aí vocês estão vendo, né, que eu fiz questão de trazer, através ali de um levantamento do GE, tem que dar os créditos, o quanto que cada clube brasileiro ganhou, ou ainda vai ganhar, né, se o dinheiro ainda não foi repassado, pela participação e pelas vitórias e também, lógico, de acordo com a fase que cada clube conseguiu chegar. Né? Então tá aí o Fluminense com 331 milhões, o Palmeiras com 215, o Flamengo com 150 e o Botafogo com 144. Gente, aí, olha, por que eu fiz questão de trazer esses números e quis fazer essas considerações dos nossos clubes, começando por essa dinheirama toda. Olha o quanto que nós precisamos ainda remar para nós chegarmos no nível desses clubes europeus. Eu fiz um levantamento rápido, tá aí para todo mundo ver, se você for fazer uma pesquisa rápida, você encontra isso facilmente. Mas eu fui fazer uma pesquisa referente ao Chelsea, quanto ao que o Chelsea conseguiu gastar na contratação de 3 jogadores, que foi o Enzo Fernandes, o Caicedo e agora, por último, o João Pedro. Presta atenção. O Enzo Fernandes custou 121 milhões de euros. Isso significa 666 milhões de reais. Quando o Chelsea comprou o Enzo Fernandes lá do Benfica. Aí, depois veio o Caicedo. O Chelsea comprou por 133 milhões de euros. Valor ainda mais alto, cerca de 715 milhões de reais. E por último agora, nesse ano de 2025, o ano corrente, o Chelsea contratou o João Pedro por 55 milhões de libras. Já não foi euros, porque como a negociação foi entre clubes ingleses, aí já não é euro, é libras, que é a moeda da Inglaterra. Custou 411 milhões de reais transformando. Somando os 3 jogadores, a gente tem um total de 1 bilhão. Faço questão de dar ênfase nesse bilhão. 792 milhões. Os 3 jogadores somados num período de 2 anos
investidos em apenas 3 jogadores, tá bom? E somando os milhões dos clubes brasileiros na competição da FIFA, a gente tem um total de 840 milhões arrecadados pelos 4 clubes brasileiros. Tem noção da diferença? Consegue perceber a discrepância, a distância desse negócio? Ou seja, nem mesmo 4 clubes brasileiros participando de uma competição dessa e ganhando toda essas cifras aí, esse dinheiro absurdo, quase 1 bilhão, daria para comprar os 3 jogadores que o senhor Chelsea comprou num período de 2 anos. É ou não é uma distância absurda que existe entre os clubes europeus e os clubes brasileiros ou sul-americanos de uma forma geral? É algo impressionante. Ok. Mas tirando tudo isso, eu acredito que o saldo foi muito positivo. Foi um saldo grandioso. Saldo grandioso porque serviu de vitrine global para que o futebol brasileiro marcasse presença em uma competição que todos achavam que apenas os europeus fossem tomar de conta, que apenas os europeus fossem liderar de cabo a rabo. E a gente viu outra coisa. Então, para os clubes brasileiros, essa competição faz a gente refletir em algo que eu já venho falando há muito tempo. Se nós conseguirmos termos uma organização, principalmente uma organização financeira, de modo que a gente consiga gerir isso com seriedade, nós podemos até não ficar de forma igualitária, mas nós podemos sim diminuir essa distância cada vez mais. E se a gente consegue diminuir essa distância cada vez mais, e consequentemente através de competições como essas, se tornando rotineiras, rotineiras que eu digo mesmo a cada 4 anos, você vai conseguindo também diminuir essa distância lá no campo, consequentemente. E a competição mostrou isso. A competição, ela deixa claro que se a gente tiver a condição de igualar, não apenas na grana, mas principalmente nessa parte de organização que envolve descanso para jogador, e aí eu estou falando de calendário, por exemplo, a gente tem sim condições de fazer com que esse futebol disputado na Europa seja um pouco mais igual e competitivo quando ele for disputado com o futebol sul-americano, por exemplo. Eu vejo, pessoal, dessa forma. Eu consigo ter esse tipo de visão. Tá? Agora, tem que ter a tal da gestão séria. Se nós conseguirmos profissionalizar cada vez mais o futebol brasileiro, a gente vai avançando de uma forma que a gente pode diminuir, sim, essa distância. Assim eu penso, assim eu acredito. Tá? Então, a conclusão é que essa competição foi muito positiva para o futebol brasileiro, não apenas para esses 4 clubes que tiveram a oportunidade de participar, mas para o futebol brasileiro de uma forma geral. Tenho certeza que os olhares daqui para frente serão um pouco diferentes. Tá bom? É isso, pessoal. Abraço!